Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão AD Bela Vista. Fique à vontade aí na sua casa, no seu lar. Temos muito assunto bom para conversar hoje e nos conectar com pessoas especiais. Aqui, como você sabe, é nosso propósito transmitir uma mensagem, mas a gente acredita também que conectar pessoas faz parte do nosso propósito. Tá? Então, se acomode no seu lar, ajuste o seu volume e fique com a gente até o final. Eu já quero falar para você, nosso telespectador, né, sobre um projeto maravilhoso que está surgindo por aí. O nome desse projeto é Vox Creative Editora. Já vai lá no Instagram, curte a Vox Creative Editora. Eles possuem empresa, né, com edição de livros. Você que quer escrever seu livro e não tem uma editora ainda, procure a Vox. Estúdio de fotografia, quer fazer aquele álbum bonito, fale com eles lá, com a Júlia ou com o Arthur, e eles vão ajudar você. E mais, você que também tem um desejo de fazer um podcast e não tem a estrutura necessária, eles têm uma estrutura completa para fornecer para vocês, né? Vox Editora Creative, tá bom? Segue eles lá. Aleluia! No episódio de hoje, estamos recebendo aqui um casal muito especial por nós, né? Ele que é um ministro de louvor e ela que é a nossa líder, né? A líder dos nossos filhos, das nossas crianças, a Grazi e o Rodrigo Goulart. Sejam muito bem-vindos. Oi, gente. Oi, Tudo bem com gente. vocês Boa aí? noite. Pode ser, pode ser. Então, para quem não conhece a Grazi e o Rodrigo, né? A gente já começa por aqui. Grazi, Rodrigo, conte um pouquinho sobre vocês. Quem são vocês aí para quem não conhece? Da onde que vocês vieram? Casamento, filhos, formação profissional. Então, vou falar um pouquinho para que ela possa se desenrolar também, né? Perder um pouquinho da timidez dela, que eu conheço ela. Eu sou Rodrigo, como muitas pessoas conhecem já. Hoje, atualmente, atuando aqui na igreja, atuando não, né? Vivendo esse ministério de louvor há algum tempo já. São uma soma total de quase 11 anos que a gente está aqui servindo. E sou policial militar, né? Tenho 39 anos de idade, temos quase 20 anos de casados, né? Eu não olhei para confirmar, só olhei para quase 20 anos de casado, temos 2 filhos. E é isso, né? A gente vive o propósito, estamos aqui, sou nascido em Floripa, né? Eu tenho dificuldade de falar Florianópolis, parece que trava, né, a língua. E sou manezinho da ilha. E, Grazi, contigo, amor. Então, eu sou de Joinville, natural de Joinville. E aqui no Bela Vista a gente já vai fazer 11 anos que a gente chegou aqui. Foi 2015, mais ou menos, que a gente chegou no Bela Vista. E a gente se conheceu no ano de 2003, eu e o Rodrigo, devido ao meu pai ser pastor, né? Então a gente veio para Floripa. Teu pai é pastor aqui? Não, em outra cidade, né? O pai foi pastor aqui e em outra cidade também, né? Blumenau. Mas hoje ele já se jubilou. Tá jubilado. Já está jubilado. Mas na época ele foi pastor na igreja, né? Que o Rodrigo congregava. Então, quando o pai chegou para pastorear lá, daí a gente se conheceu. Então, daí o Rodrigo já orou bastante, então. Toda a campanha de oração estava lá o Rodrigo, né, na igreja. Fui tão assíduo, né, na igreja. Professora, né, amor? Ah, sim. Professora. Sou pedagoga, né? Já vai fazer mais ou menos 10 anos que eu atuo na área como professora mesmo. Tenho pós-graduação em psicopedagogia. E é isso. Estou atuando na área ainda e aqui na igreja, no Ministério Kids. Ministério Kids Mais. E como foi a chegada de vocês aqui? Teu pai foi pastor em São José ou Florianópolis? O pai foi pastor em Florianópolis. Florianópolis. E aí congregavam lá, o Rodrigo congregava lá. E
casaram lá em Floripa mesmo. Sim, a gente se conheceu no João Paulo, que é onde eu nasci, né? Eu nasci no João Paulo, minha família é de lá. Então, o meu sogro hoje foi pastorear a igreja do João Paulo, né? Então, tu já sabe, o resto da história já meio que já é pedra cantada, né? Sim. Ele foi pastorear a minha igreja e a gente se conheceu, começamos a estudar junto, né? Então, a partir dali, eu conhecendo ela, a gente se conhecia daquela coisa, né? A gente vai gostando e tal, vai ficando. E eu criei um vínculo muito bom, assim, com a família dela, e é onde eu comecei a acompanhar ele. Então, ele foi Que pastor em legal. Floripa, e ele andou por algumas igrejas em Floripa, né? Acho que ele não me recordo agora quantas, mas foram 4 ou 5 igrejas, né? Que ele foi pastor no campo de Floripa, antes de ir para Blumenau. Ah, que legal. E quando chegaram aqui no Bela Vista, foi em que ano? Vocês lembram? Foi no ano de 2015. 2015 chegaram aqui. Isso. E o que fez dessa igreja vocês se sentirem em casa? Olha, a gente vem de uma época, a gente casou cedo, né? A gente casou cedo, como todo bom assembleiano, né? Com uma cultura, a gente casou cedo. E a gente não tinha, de certa forma, alguma maturidade para lidar com algumas coisas, né? Então, a gente seguia, no caso, a gente acompanhava, até para a questão de contribuir o ministério do meu sogro, e a gente sempre esteve junto ali, cooperando, seja nos jovens, no louvor, sempre fui envolvido com isso. Eu toquei muito tempo sozinho, né? Passei por igrejas de 10 crentes, de 20, de 100, né? De 200, então eu vivi vários mundos diferentes, né? Então, quando meu sogro ele foi embora para Blumenau, ele foi chamado do ministério lá, a gente ficou, de certa forma, sentiu a necessidade de começar a criar uma independência maior, assim, no sentido ministerial. Então a gente era muito conhecido como os filhos dos pastores, né? O Sim. genro do pastor, né? Genro Então a do gente pastor e tinha a filha do pastor, era né? quase que um rótulo que se criou. E hoje a gente sabe que existe muito isso ainda, né? Ah, o Rodrigo não era conhecido como Rodriga Graça, não, é a filha do pastor Mauro, o filho. Então chega um momento que eu acho que a gente sente que Deus quer nos dar também essa independência, né, de ministerial. A gente aprendeu, a gente colheu frutos. É quase no próprio casamento, né? Que o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, né? Viver Sim. uma vida a dois, né? Sim. A um, né? Pro cristão. Mas ser filho de pastor, eu creio que também seja isso que você está Sim, falando. Tem um momento que eu preciso sair debaixo das asas. debaixo das asas do meu pastor, né? E seguir a minha vida com E meu aí marido. o que eu encontrei, o que a gente encontrou aqui como uma casa que acolheu a gente, é que a gente era desconhecido. Que legal. Entendeu? Esse foi o primeiro lugar, porque todos os lugares que a gente frequentou depois que a gente procurou um lugar para armar nossa tenda, né? Como Sim. o cristão vive em tendas, né? Essa é a verdade. Então todos os lugares que nós encontramos, eu até participei em um campo de Santa Amaro com o pastor Valtair, a gente acabava sendo conhecido, né? E eu não queria um lugar que já me conhecesse sabe, com aquela bagagem, com Entendi. aquelas coisas que eu vivia. Não, eu queria um lugar justamente para chegar, congregar, sem a gente ser notado. Apesar de a gente tinha alguns amigos aqui, mas não era a mesma coisa. Então a gente se sentiu muito à vontade nesse sentido. A gente entrava e saía da igreja e ninguém ficava olhando para a gente, né? Ninguém ficava anotando a gente. Era uma igreja, a gente sentiu muito isso. E antigamente não, né? Eu digo, aí, nesses 10 anos atrás, se você vai numa igreja onde você é conhecido, todo mundo fica te notando. O tipo de roupa que a tua mulher veste, o tipo de roupa que a gente veste, o tipo de coisas o carro que a gente. E aqui não, aqui a gente se sentiu, né, de certa forma, muito mais à vontade, porque a gente não se sentia notado. Então isso me chamou a atenção para congregar nesse lugar. Isso foi em 2015. 2015. Né? Eu sei que a gente veio bater um papo aqui, falar de vocês, mas eu cheguei em 2020, por aí, e eu tive o mesmo sentimento. E você que está assistindo, se você tá duvidando disso, vem aqui na De Bela Vista, vem conhecer, né? E aí você vai entender o que a gente está falando. Mas esse sentimento é muito bom, e foi exatamente isso. Eu congregava em uma igreja menor, e quando eu vim para cá, a gente entrava, cultuava, saía
E, nossa, era... Em alguns momentos tu quer se sentir assim, Tu né? quer Não se que tu quer sentir se assim. esconder, mas tu Exato. precisa desses momentos de, né, de reclusão, um pouco de Exato. proteção, blindagem, vamos dizer assim, Verdade. né? Que legal. Ô Grazi, e esse sentimento, e Rodrigo, né, de estar aqui, vocês sentiram algo de Deus além desse sentimento? Deus falou com vocês? Foi unânime para a casa de vocês ou alguém ficou mais retraído assim? Não, essa vinda nossa para o Bela Vista, na verdade, foi um divisor de águas na nossa vida cristã. Porque a partir do momento que a gente veio para cá, Deus colocou pessoas nesse lugar na nossa vida, assim, que fez com que a gente tivesse uma outra visão de uma vida cristã. Porque, claro, que foi muito válido tudo que a gente viveu, né, em Deus anteriormente. Mas aqui a gente começou a ter uma outra visão também no sentido, assim, da nossa casa, sabe? De a gente viver tudo isso primeiro dentro da nossa casa, porque a gente era muito assim questão de ministério, igreja, era de segunda a segunda, tinha semana que nós saíamos correndo do trabalho, né? Logo no início do nosso casamento, a gente viveu isso muito intenso, né? Valia tudo para chegar no culto 7 horas, entendeu? Domingo, era de domingo assim, hoje às vezes a gente para conversar e a gente não se recorda lá no início do nosso casamento de a gente dizer assim, não, esse domingo a gente vai tirar para nós. É nosso. Então, tudo isso, esse amadurecimento cristão, da vida cristã, a gente adquiriu aqui, na De Bela Vista, com pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Assim, Permanece até hoje, na que verdade. permanece até hoje. Apesar de não estar mais presentes Aqui. fisicamente, mas estão, né, conectados no espírito e ele vai entender que eu estou falando, que ele vai saber que é ele e ela vai saber que é ela, né? Isso. Que bem, né? E graças a Deus, Deus coloca pessoas em nosso meio para fazer a gente amadurecer. E vocês estão falando aí, eu estou lembrando da minha vida, porque realmente é assim. Para o cristão que vai assistir, que está assistindo esse vídeo, acredito que ele vai se identificar muito. E nós, como pessoas, como casal, como pais, a gente precisa ter esse tempo com a família, né? E eu também creio que Deus quer isso. Deus quer que a gente cuide da nossa família, né? Então, 20 anos de casado, esses 20 anos geraram frutos, né? Sim. Tem o Caio. Com 7 anos nós tivemos o Caio. Com 7 anos de casado. Nasceu em 2013, 7 anos de casado, né? E 2020, o Zé da pandemia ali, nasceu o Telzinho no meio da pandemia, no meio do lockdown ali, em 16 de abril de 2020, foi bem no meio do lockdown, bem no início ali. Sim. E foi bem difícil assim, mas graças a Deus são 2 frutos, bons frutos. Abençoados. Deus nos deu. Maravilhosos. E eles acompanhando vocês 100%, né? Eu lembro muito quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei o Caio não era nascido, né? Eu acho que a Grazi estava... O Theo. O Theo não era nascido, o Caio já estava aqui. O Caio hoje já está um homão já, né? 12 anos já está querendo chegar no meu tamanho já. Olha só. E o que é para vocês, né, pai e mãe, até então não líderes, mas membros de igreja, você, Grazi, que é filha de pastor, na educação do seu filho, como que você lida com isso? É mais rígido, não é? Não sei se teu pai foi muito rígido com vocês ou não, porque sempre existiu aquela cobrança para cima dos filhos, né? Olha, ela é a filha do pastor, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu vi a filha do pastor assim, eu vi. E como que hoje é para vocês lidar com o Caio dentro de casa? Então, esse na verdade é um peso que nós dois carregamos, porque o Rodrigo também é filho de pastor, né? E que a gente tenta não passar isso para o Caio de uma certa forma, porque a gente vem de um tempo em que nada podia, né? Tudo era muito um menino jogar uma bola na quadra, na nossa época, era escandaloso, né?
enfim. Então, hoje, a gente tenta, assim, passar para o Caio a vida cristã de uma forma que ele entenda que o que importa é aonde ele estiver com a vida dele, que Deus seja engrandecido, que o nome de Deus seja glorificado na vida dele. E não importa, seja no futebol, seja ele jogando videogame com um amigo, mas que o exemplo e o caráter dele seja para glorificar o nome de Deus, né? Que legal. E não... A gente entendeu que o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Basicamente, essa frase, eu acho que ela resume o que a Graça está querendo dizer. Eu entendi que eu sou o pastor da minha casa. Amém. E não o pastor da igreja. Ele pastoreia nossas vidas, Sim. né? Seja o pastor André, seja o outro pastor que foi nosso pastor, seja até o meu sogro que foi nosso pastor também por um tempo, seja o meu pai, seja qualquer um, né? Eu pastorei minha casa, né? E eu levo a minha casa sobre o meu altar de sacrifícios ali. Eu sou Até o porque sacerdote da minha casa. tu, como sacerdote do lar, Eu vai prestar sacrifico contas isso por conta disso, né? pela minha casa, Pela tua né? casa. Então, assim, essa é a concepção que a gente criou, a gente tem hoje e que a gente não tinha, né? Então, hoje a gente protege nossos filhos da religiosidade, porque a gente precisa proteger os nossos filhos da É religiosidade. exatamente isso que A eu... religião, ela não é o que leva para o céu. A gente sabe disso, todo mundo Sim. sabe disso, independente de cultura, se o cara é mais pentecostal ou menos, todo mundo sabe que a religião, ela não leva para o céu, né? E por vezes ela mais tende a te levar para o inferno do que para o céu, porque às vezes as pessoas estão cegas com a religião e esquecem do verdadeiro cristianismo. Exatamente. E a gente começou a fazer o contrário, é viver o verdadeiro cristianismo nas coisas pequenas, Olha só. né? E aí eu preciso proteger meus filhos dessas coisas, né? Ele cresceu com certeza num ambiente muito mais leve do que eu cresci, do que a Graça cresceu. Eles cresceram leve no sentido de mostrar que as coisas, aquilo que realmente é a essência, né? Desse peso, né, que tu Eu nunca tive falou, uma né? explicação por que eu não podia jogar bola, eu só sabia que era pecado. Mas eu sabia que não tinha na Bíblia, porque eu estudava a Bíblia. Eu li uma reportagem uma vez que, antes de ter meu filho, e isso eu acho que é muito válido para o meio cristão, que não é só dizer o não. Não faz isso, não faz aquilo outro. Psicopedagogia talvez eu acho que estuda um pouco disso, mas nessa reportagem dizia que quanto mais palavras você usar com o seu filho, mais desenvolvido vai ficar o cérebro dele. Então, ao invés de falar para não fazer tal coisa, botar o dedo na tomada, né, falava, olha, não coloque o dedo na tomada, porque você pode receber uma descarga elétrica, independente se ele está entendendo ou não, mas ele vai entender o porquê de não fazer, né? E para o meio cristão, eu acho que muitas pessoas com quem a gente conversa, no trabalho, em casa, na rua, enfim, que já frequentaram a igreja, em alguns anos para trás, muitos deles vão dizer, né, que nem tu está falando agora, Rodrigo, não podia jogar, mas qual o motivo? Esse é só um exemplo, né, Gui? Esse é só um É exemplo. só um exemplo, né? Eu estou usando uma coisa bem pífia, que Hoje... Há quem diga que está na Bíblia, né, que Jesus mandou tirar a trave e lançar as redes. Isso, exatamente. Hoje os adolescentes vão escutar talvez isso, até os jovens vão dizer, meu Deus, né, o que a gente vivia. Eles devem saber também, né? E nós que somos os adultos de hoje sabemos o quanto era rígido isso, né? Exato. Então a minha rigidez com os meus filhos, eu tenho uma rigidez com eles. Eu tenho a disciplina com eles, até porque eu carrego isso do meu pai, da minha criação, e eu tento filtrar. Tem alguma regra na casa de vocês, assim? A frase que eu sempre uso para o Caio se você quer... É aquela frase que uma vez eu vi uma palestra, e era um almirante da Marinha, não lembro agora qual era o cargo dele, era um oficial da Marinha dos Estados Unidos, e ele fala assim, se você quer mudar o mundo, arrume primeiro a sua cama. Né? Comece pela sua cama. Olha só. Né? E eu falo isso todo dia para ele. Todo dia. Né? Caio, levantou. Já arrumaste tua cama? Já arrumaste teu quarto? Então não adianta tu querer vir aqui para a sala, fazer isso, fazer aquilo, estudar. Vai arrumar tua cama, faz na ordem certa. Arruma tua cama, arruma teu quarto, faz a tua higiene pessoal de manhã no banheiro, depois toma o teu café, e tudo numa ordem, porque a vida funciona assim. Não é você querer dar sequência a projetos que estão lá na frente sem
resolver problemas aqui do passado, né? Então eu tento passar isso para eles dessa forma, entende? E eu acho que isso está construindo um caráter de um cristão, de uma pessoa, né, que vai no futuro responder a isso, né, que vai gerar frutos disso, né? Que bacana. Ô Grazi, e hoje tu é líder do Kids Mais. O que é o Kids Mais, para quem não conhece? Então, o Kids Mais aqui na nossa igreja é o departamento infantil, né? O departamento infantil, ele acontece especificamente, a rotina, né? Aos domingos, no culto da manhã e no culto da noite. O que a gente desenvolve ali, né? Talvez tenha alguns pais assistindo e não tem ainda esse conhecimento, né? Mas existe no Kids um planejamento anual, né? Que a gente segue normalmente o mesmo tema que a igreja segue anual, só que adaptado para a linguagem das crianças e a faixa etária delas, né? Aham. Então ali eu sempre peço, né, para que os líderes eles se preparem antes, né? A gente tem uma escala que é distribuída, então cada um já sabe a escala de domingo, né, de cada domingo que vai estar. Então eles se para que eles se preparem e passem a mensagem de acordo com cada faixa etária, né? Então o Kids da nossa igreja é referente ao Ministério Infantil e daí também tem os eventos que a gente trabalha paralelo, né? Nessa faixa etária, a gente está falando de qual idade? No geral do Kids a gente fala da faixa etária de 2 anos até 11 anos. Até 11 anos. Isso. 11 anos ainda, eu conversei com a tia Carol e ela falou que, ela falou uma frase muito bacana para mim, que era dessa questão da idade das crianças. Até os 11 anos ela É a é a transição que a transição. gente está fazendo para que eles migrem para o MOVE, né? Que é o MOVE Team, que é o departamento de adolescentes da nossa igreja. Então, ali embaixo, a gente tem uma sala que atende especificamente as crianças de 10 e 11 anos. E daí já não é mais aquela coisa de contação de história. A gente senta na mesa e fala com eles a palavra mesmo, né? Porque já é uma transição daquilo que eles vão viver lá nos adolescentes. Que legal. Então, a conversa com eles é toda voltada para essa faixa etária, né? A Carol comentou comigo que essa questão de até os 11 anos, dessa transição, e é muito forte isso, é que depois dos 11, ela nunca mais vai ser criança. E quando ela disse isso, meu filho está com 10 anos. E a gente cobra também, né? Questão de arrumar a cama, as coisas mais básicas, assim, fazer os deveres, enfim. E a gente começa a dar um pouco de responsabilidade para eles. Mas quando ela disse isso, mexeu muito comigo, porque é algo forte. A partir dali, essas palavras extremas, nunca mais ele vai voltar a ser criança, é uma verdade, né? Então, Nunca mais. é bacana que existe esse planejamento, né? Esse conteúdo pensado para eles, né? De acordo com essa faixa etária, para que eles vivam cada momento. Até né? porque, Gui, uma coisa que a gente conversa em casa, que a gente sempre conversa a respeito, né? A Grazi até aqui, no trabalho que ela tem desenvolvido ali com mais pessoas, né? Com o apoio da igreja e tal, é que não existe diabo mirim, né? Não existe um Espírito Santo mirim, Verdade. que é um Espírito Santo. Não existe diabo mirim. Há um diabo que só age na vida das crianças. Não, o diabo ele vem para cima deles mesmo, que ele vem em peso, né? Na sua forma real mesmo, ele vem com todas as forças. Então, muitas das vezes a igreja precisa se voltar para isso e tratar essa linguagem das crianças sobre ministrar a palavra para eles. E às vezes a gente percebe que ao longo ao longo da história desenvolveu bastante, mas talvez não o suficiente. Precisamos ministrar sobre eles. Ministrar como se estivesse ministrando para um adulto aqui na igreja. Ministrar não teologicamente falando. Sim. Ministrar louvor,
inserir eles nesse mundo de adultos, do ambiente espiritual, da adoração. A gente conversa sobre isso em casa. Porque o Espírito Santo não existe o Kids lá no céu. Né? Talvez a gente encontre algo um dia no céu, a gente não sabe, mas a referência hoje bíblica não existe para isso. Mas o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo. E quer agir na vida deles e age muito mais na vida deles do que na nossa. E nós precisamos entender também como age na vida deles. Verdade. Então uma conversa que a gente tem, que precisa tratar eles como espiritualmente de formas mais adultos e às vezes quando fica muito na contação de história, de historinha, aquela coisa do Davi, do Sim. Golias, tudo bem, é bom, mas a gente precisa avançar para que eles possam também ter essa maturidade espiritual. para que desde cedo eles sejam inseridos nesse ambiente espiritual. Nesse ambiente espiritual de adoração e a Bíblia, né, deixa muito clara para a gente que a nossa luta não é contra a carne, não é contra... E isso a criança também vive. A criança, ela não vive num mundo paralelo do nosso. Ela vive exatamente nesse mundo. Então, assim, nesses últimos encontros que a gente teve e até pessoas que a gente trouxe para ministrar aqui, eu conversei muito nesse sentido, assim, sabe? Que fosse ministrado mesmo, assim, para as crianças de uma forma, sabe? Quebrando toda a maldição, impedindo toda a barreira de adoração e trouxesse eles para esse ambiente, sabe? Então, eu acredito, assim, que é nessa linguagem, assim como o Rodrigo fala, a gente tentar trazer eles mais para isso, sabe? A adoração não é só para mim, que sou adulto, Sim. mas é para eles também, é eles fazer parte, assim, firmemente disso, sabe? Se a gente quer que nossos filhos sejam adoradores, sejamos nós o exemplo. Verdade. Se o nosso filho vê a gente levantar a mão na igreja, uma coisa simples, né, que às vezes não representa nada. Quer dizer, no coração de quem faz, sim. Sim. Né, mas às vezes é um gesto Quem que olha. muita gente vai olhar, quem olha, a mão levantada, a mão não levantada. Mas se o teu filho vê aquilo ali, ele vai pegar. E vai fazer na vida dele, vai. Hoje eu tiro como exemplo o Caio. Olha para o Caio num culto, né? Mas a gente ensinou, filho, adora a Deus com o teu coração. Mas muito mais do que falar o que ele tem que fazer é eu mostrar, é eu ser o exemplo. E a gente vive uma vida de adoração, a gente tenta viver pelo menos, né? E eles veem. Então, se vocês adorarem, se nós adorarmos, nossos filhos adorarão. E falou um negócio, Rodrigo, que me impactou aqui, que é que não existe Espírito Santo Mirim, não existe o Mirim, não existe o diabo Mirim, não. O inimigo é o mesmo, o Espírito Santo... A glória é a mesma, exatamente. A força demoníaca é a mesma. E aí, a diferença é que nós, adultos, já vivenciamos muita coisa e conseguimos entender o que teologicamente falando, é o discernimento de espírito. A gente consegue discernir, entender o que é uma guerra espiritual, o que não é. E a criança, ela ainda não sabe diferenciar isso. Então, agora falasse uma coisa assim, que em muitos cultos infantil, ali embaixo, a gente vive isso. Até em novembro que o Rodrigo participou ali comigo, tu sentia muito isso ali embaixo. Opressão maligna. Opressão, assim, algumas crianças que chegaram aqui sozinhas, estavam desacompanhadas. Então, assim, até, assim, eu não, por esse motivo que eu não gosto desse termo, assim, salinha, sabe? As crianças vão descer para a salinha, porque parece algo assim, que tipo assim, eles vão estar ali brincando, né, para os pais assistirem o culto. Parquinho de diversões, não, para distrair para os pais, querer, né? Quando a gente vai comer fora, tem lá o playground, aí as crianças dão aquele sossego para a gente poder comer, então... Às vezes, algumas pessoas, né? Até sem intenção, às vezes, podem né? entender que subentende-se que o Kids é o playground para que eles possam assistir o culto. E não é. Lá embaixo acontece o poder de Deus. Perdição. E às vezes, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes é o único momento que eles têm com Deus durante a semana. Porque não se sabe se todos os pais realmente buscam a Deus no seu dia a dia como
a gente imagina que deveriam fazer, né? Como a gente às vezes também falha, né? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, né? Em que o Miguel, ele, logo que a gente se mudou, ele chorava muito para dormir. Às vezes ele dormia e teve uma noite, marcou muito, que ele começou a chorar, mas ele chorava de medo, de soluçar. E a minha casa, a lateral dela dá para uma parte mais funda, assim, fechada. E eu olhei para minha esposa, para Clarice, e a gente entendeu que aquilo era espiritual. E eu saí de casa, assim, fui rodear a casa pela calçada, dentro do nosso terreno, e eu comecei ali a repreender um espírito maligno. Comecei a repreender, e o Espírito Santo me fez parar, não me fez dobrar a quina da casa, que dava para a parte de trás, escura. E quando eu parei ali, o Espírito Santo mandou eu ficar, porque se eu fosse, eu tenho certeza que eu ia ver algo sobrenatural maligno. E na minha mente veio um lobo preto ali atrás, pronto para atacar, né? E quando eu falei, e eu fui caminhando e orando, eu dizia assim: a minha casa é do Senhor, o Espírito Santo habita aqui. Vai para trás de mim, Satanás. Eu digo, sai em nome de Jesus. Eu comecei a repreender aquela opressão maligna. E quando o Espírito Santo disse volta, eu voltei. A gente abraçou o Miguel e a partir daquele dia, o Miguel não chorou mais para Sim, dormir. e existem isso, acontece com frequência. A gente Ataques viveu isso espirituais, já também vivemos com o isso também. Caio. E a gente sente quando é espiritual, quando o choro, a gente viveu isso quando ele era menor também, e é bem isso mesmo. Enquanto a gente não se posicionou, não fez, foi assim, ó, foi um dia muito pontual. Parece que assim, ó, só faltou não, Sim, né? aparece uma dor, às vezes aparece uma dor inexplicável, assim. Cai com uma dor de cabeça, daqui a pouco o Theo, ele começa a passar mal, dor no estômago ali, daqui a pouco a Grazi começa, aí daqui a pouco eu disse, não, Coisa errada. isso não é Não é- vírus da escola, É, é espiritual. A gente entende, a gente consegue ler. Por isso que eu falo, o sacerdote ele precisa saber ler isso, exato. né? A esposa, no caso, o papel dela também precisa ter esse discernimento. É o que eu peço para Deus dentro de casa. Discernimento, porque às vezes está orando por uma coisa que não é. Exato. Precisa ter discernimento, né? Meu filho, se ele está doente, eu sei quando ele está doente. Esses dias o Theo parou do nada, estou com sono, quero dormir. Tá alguma coisa errada. E nós estamos falando era 4 horas da tarde, Sim, 5 e horas da tinha um tarde. amiguinho lá em Tinha um casa amiguinho lá em ainda. casa, ele quase sobe pelas paredes, e glória a Deus, porque é uma saúde de ferro, assim. Mas de repente ele parar e querer dormir, eu disse, não, tem algum problema, tem alguma coisa. Aí levamos para o hospital, realmente estava com alguma coisa, pressão baixa e tal. Então o que eu quero dizer é isso, às vezes é físico, às vezes não é, às vezes é um ataque do diabo. Olha só. Como aconteceu contigo, como já aconteceu com a Sim. gente. E Grazi, a gente, quando fala do Kids Mais, a gente falou ali do culto deles, né? Não é cultinho, não é salinha, mas a gente falou do culto deles, mas não é só o culto que existe de trabalho para as crianças, né? Que são feitos. Não, né? no decorrer do ano a gente tem várias atividades, né? Uma que vai iniciar, inclusive, agora, no próximo domingo, né? Que é a leitura da Bíblia, né? Clube da Leitura. A gente tem o Clube da Leitura. Ah, Então, a gente entrega ali a tabelinha, né? E isso é muito legal, porque já traz para aqueles pais que às vezes é difícil, né, de se organizar, e a gente entende que realmente, né, às vezes com a correria do trabalho, tudo, então ali esse carnezinho que a gente entrega, ele já facilita, que tem toda a marcação, e é um incentivo, porque no final do ano a gente chama, e entrega medalha e dá premiação. Então, é um incentivo não só para a criança, mas para que também seja um momento entre pais e filhos, né? Para estar desfrutando da palavra de Deus. E a gente também tem um outro trabalho que a gente faz, que é sortear durante os cultos, né? Uma sacolinha que vai com um manualzinho de culto no lar.
Que né? legal. Para aquelas famílias que talvez ainda não tenham a prática de fazer um devocional, não digo todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana. Como é a organização da casa, né? De Sim. 15 em 15 dias, para todo mundo, se reúne juntos, enfim. Então, ali a gente entrega e tem um manualzinho de como o pai sentar e fazer um devocional com os seus filhos. Então, a gente entrega num domingo e a família traz no próximo domingo para que outra criança possa levar esse material para casa. E também a gente faz, durante o ano, uma tarde de boas novas, que a gente convida, né, às vezes, crianças não crentes, crianças que já são visitantes aqui, mas específico como uma evangelização, Que né? bacana. É uma tarde para evangelizar e trazer novas crianças para a igreja. E também a gente faz lá em Trabalho social, na verdade, um trabalho né? social Acolhimento à comunidade e tal. e evangelização também. E em outubro a gente faz a tarde da criança, que esse ano a gente fez lá no ginásio, aqui no bairro, e foi muito especial, porque também foi um momento de diversão em que os pais participaram, né? E às vezes isso acontece como também um convite, né? Para que os pais vejam como é importante ter esse momento de brincadeiras, que às vezes tem pais que não têm, né? Não Esse tem. momento com os filhos. E aqui na igreja a gente dá essa oportunidade, né? De ter esse momento e que não pare ali. E que acaba virando rotina entre a família, de parar esses momentos e brincar com os seus filhos. Enfim, foi muito legal. E também em julho, no momento das férias ali, a gente fez esse ano a Noite do Pijama, né? Que foi muito legal, foi muito divertido. É um momento que a gente parou, adorou, teve contação de história, Apesar do cansaço, foi muito bom. teve muita diversão, eles amaram. E para encerramento também a gente teve um momento em família, né? Você pai e mãe que está assistindo esse vídeo, comenta aqui, né? E sobre qual foi a reação do seu filho quando chegou em casa. Eu acredito que vão haver muitos comentários dizendo assim: o meu filho chegou em casa e foi dormir, né? Sim. E o meu filho chegou em casa e dormiu, porque estava extremamente cansado. Sim, E eles eu, foram e eu madrugada fiquei dentro. sentado lá atrás, O olhando Rodrigo eles, não porque eu não dormiu. consegui dormir, né? Não, obviamente, eu vim para justamente... Para não Nada dormir, funciona né? sem segurança também, né? Então a gente ficou de olho o tempo inteiro e era uma loucura, porque eles ficavam... Volta e meia, um jogava um travesseiro daqui, eu só vi Meu uns negócios voando aqui na Deus do frente céu. aqui. Muito legal, foi muito especial. Que bom, que bom. Não, e a gente pensou também em vocês, né? A gente já sabe, né? A maioria é pai, deixou seus filhos ali, os pais deixaram seus filhos, e sabem que os filhos são enérgicos, né? Então, aquela expectativa de ver o filho e depois olhar para vocês assim, nossa, eles trabalharam bastante, né? A cara já dizia tudo, né, Gui? É. A nossa cara já dizia tudo, né? Entregava, né? Mas, então, temos culto, temos tarde Boas Novas, que é o trabalho social, temos O congresso o também, né? congresso. Que acontece no mês de setembro, normalmente vem, que é o setorial, né? Normalmente vem uma pessoa, né, para ministrar, que traz uma ministração diferenciada. E a princípio é isso, né? Não, é só isso, né? Como dizem, né? Só isso. Só isso. Não, é bastante trabalho. E eu, né, por experiência própria, o Clube da Leitura é um trabalho muito bom, muito edificante, trabalhoso, realmente, né? Exige um comprometimento dos pais, né? Então, Disciplina, né? disciplina dos pais de Disciplina. todo dia tá lendo um versículo. E aí, aquele pai que o filho já lê, não apenas, tens que ler, acompanha, fique do lado dele, né? Se ele leu, às vezes, um capítulo da Bíblia curtinho, lê 2. Às vezes o capítulo é muito grande, muito extenso,
né? Não vai ler o Salmo 119 antes de dormir. Não vai conseguir. No verso 5 já está dormindo, né? Então, mas tanto eu como a minha esposa, a gente diariamente estávamos em cima, conseguimos Sim, ele ganhou a adiantar, medalha, né? conseguimos adiantar, mas chegou um período que a gente começou a trabalhar muito e acabou ficando sem tempo, foi semana de prova da escola e ficou 1 ou 2, 3 dias sem ler, já aquele que a gente estava adiantado já voltou, mas graças a Deus, não só para nós, mas para o nosso filho foi uma conquista, né? Que hoje em dia tudo, né? É tão trabalhoso conquistar algo e quando a gente concluiu aquela meta de ler aqueles livros, foi uma vitória e foi muito juntos, gratificante. Né, Gui? E juntos, não é tipo assim uma coisa que faz isso aqui. Não, tá junto, né? Tu faz junto. Então isso que é gratificante, né? E a Grazi é a líder do Ministério Infantil, mas o Rodrigo está aqui porque ela só tá ali porque eu também é uma só carne, né? Ela fala assim, com certeza. como é que o Moisés falou lá para Deus, se tu não for comigo, eu não vou. Se tu não for, eu não vou, né? Vamos junto. Ô, Rodrigo, e sobre a música, assim, tu é ministro de louvor aqui na De Bela Vista, né? E como a graça de Deus. Como é que vocês conciliam tudo isso? A Grazi com as crianças, tu no Ministério de Louvor, 2 filhos, trabalho, toda essa rotina, já assim, como é que faz? Cara, a gente de um tempo para cá, como a gente falou anteriormente, antes a gente vivia numa loucura, né? Então é aquela coisa, quando tu quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, tu não faz nada direito, né? É mais vale fazer às vezes simplificar, diminuir a carga e fazer uma coisa melhor do que tu querer fazer tudo e não fazer nada, né? Porque não vai funcionar. Então, durante a nossa vida, a gente foi aprendendo que o equilíbrio, sabe, Gui? O equilíbrio. E tu entender as coisas, né? Deus não quer que tu faça tudo. Né? Deus quer que tu faça uma coisa bem feita é suficiente. Né? Deus quer que tu faça algo. Essa palavra equilíbrio, ela é forte, né? Porque tudo que é excesso extremo faz mal, A Bíblia condena os excessos. Exatamente. Né? A Bíblia condena. Tudo que é excessivo não provém de Deus também, sabe? Eu tenho muito, como é que eu vou dizer? Eu tenho muito receio de assumir algo e eu não faço mais isso que vai tirar o meu tempo com a minha primeira igreja, com o meu primeiro ministério, que vai tirar, e eu não quero aqui dizer que nós não devemos mais assumir ministérios na igreja, porque senão não teremos tempo para fazer. Não, a gente tem que ter equilíbrio. Exatamente. Porque vai ter tempos que a gente vai precisar também a família junto, ser inserida nesse ministério. Eu estou no Ministério de Louvor hoje, né? Eu estou no Ministério de Louvor hoje, estou ministro de Louvor hoje, porque a minha família me apoia. Amém. Porque eles estão comigo, né? Não estou sozinho, né? Quando eu saio de casa, tem alguém que vai lá e arruma minhas coisas, tem alguém que vai lá, pai, o violão, tal, tem o cafezinho, não sei o quê, sabe? E as ações, então todo mundo trabalha junto, né? Uma engrenagem. Eu não estou sozinho, eu não venho aqui ministrar, abandono eles em casa e nem deve ser assim, né? Abandonar eles em casa e vir a todo custo, como a gente fazia antigamente, né? A todo custo, vai do jeito que dá. Nem tomar banho às vezes tomava, né? Quando não dava tempo que... Não ensaiei, mas eu vou louvar porque é para Jesus. Isso, exatamente. Eu repito, né? Não estou de maneira alguma, né, fazendo propaganda contra ter ministério na igreja. Eu acho lindo e nós devemos ter e cuidar. Só que façamos uma coisa bem feita, né? Agora, se aquilo está tirando aquilo que é mais especial na tua vida, de repente é a hora não de parar, mas talvez de diminuir, dar um tempo e às vezes enquadrar e se organizar melhor. O nosso primeiro ministério tem que estar em ordem, né? Que é a família, que é a nossa casa, para que aqui funcione bem também, né? Porque aqui só vai refletir o que está acontecendo lá. Nós vivemos hoje uma ideia de vida
pode dizer que é filosofia de vida, pode dizer o que for, né? Mas é uma ideia de vida que a gente tem que nós precisamos, primeiro, fortalecer as nossas colunas, né? Se a gente quer construir uma casa, né, essa mesa não aguentaria uma estrutura muito mais pesada do que ela tem hoje. Ela foi medida exatamente para suportar isso. Então, se a gente quer viver algo grande, construir coisas em cima de uma estrutura, nós temos que fortalecer isso, porque senão quebra. Né? E nós tivemos já experiência na vida, de decepções que nós vivemos, porque a gente forçou demais. A gente colocou muito peso em cima de uma estrutura que estava fraca. A Clarice usa não é um jargão, mas ela usa um exemplo de que você tem uma fruta na mão, né? Se você apertar ela com mais força do que ela aguenta, ela começa a escorrer pelo meio dos dedos. E a família é assim, se você colocar muita coisa, muita pressão além do limite, né? E aí a gente torna aquele assunto inicial sobre relacionamento com os filhos, sobre regras, sobre, Sim. enfim, diversas coisas. Quanto mais você apertar, às vezes escorre pelos dedos. E quem acompanha acaba... quem acompanha a minha vida aqui na igreja, muitas pessoas sabem, a gente saiu por um tempo, né? E entendemos de sair naquele momento. Às vezes nós não entendemos o contexto todo, né? O que Deus quer. É como Abraão, né? Ó, vai para a terra que eu vou te mostrar. Não sabe nem qual era a terra. Ele foi, né? Então assim, Deus mostrou algo para mim. Eu precisava parar. Precisava parar no sentido de desacelerar. Precisava sair do ambiente que eu estava, nesse sentido de, sabe, de descansar, né? E a gente entendeu, a gente saiu, a gente foi para um outro lugar, ficamos ali 1 ano e meio aproximadamente, e entendemos que era um tempo de descanso para que houvesse um retorno. Então tudo isso a gente entendeu. Amém. Ô Grazi, e no Kids Mais, o que hoje o Kids precisa? O que a igreja poderia fazer para ajudar o departamento Kids Mais? Então, hoje, Gui, o que a gente precisa, sim, seria, eu digamos assim, de corações disponíveis, sabe? Para servir pessoas maduras, casais, porque é o que eu falo para o Rodrigo, assim, sabe? A figura de ele também, eu digo que não é só eu e é ele, porque eu acredito que, né, eu sei que tem toda uma cultura da nossa igreja, mas hoje, fora, né, o mundo fora, ele tenta muito destruir a imagem da família, né? Então, eu penso que isso deve estar bem firmado no departamento Kids também. Nos jovens, sempre está você e a Clarice. Nos adolescentes, sempre está... O Eric e a Damares. Por que as crianças não podem ver eu e o meu esposo servindo no Kids e mais casais servindo no Kids? Então, hoje, no meu ponto de vista, o que o Kids mais precisa é casais assim responsáveis, maduros e que tenha esse entendimento, sabe? Que o Kids é um ministério que também precisa disso. Ele é a base, né? O Kids base. é a base. Eu quero abranger aqui para a base da sociedade, né? Porque são as nossas crianças, é a formação do caráter das crianças, né? Futuras sociedades estão dentro dessas salas, né? Exatamente, a futura sociedade está dentro dessa sala. E os nossos netos vão vir dali, o caráter, todo esse contexto. E aí, falando de coisas materiais, o Kids precisaria de alguma coisa hoje, para quem está assistindo e pode falar assim, não só material, né? Mas, Grazi, olha, eu fiquei impactada com esse assunto, me emocionei e quero ajudar. O que essa pessoa deve fazer? Procura o pastor, procura a liderança. Procura a liderança, procura o pastor, né? Demonstra que está disponível para servir
Inclusive, na semana que vem, né, a gente vai ter aqui um intensivo aí para todo o pessoal que serve, né, na igreja. Semana que vem, hoje é dia 18 de fevereiro, Ah, sim. No dia tá? 28 de Então, no dia fevereiro. 28 de fevereiro, que acredito eu que já passou, tá bom? Mas haverão novas oportunidades e Foi muito você, legal o que teve na igreja aqui. né? Mas Enfim. o que que vai ter neste caso? Um Vai ter curso? isso, vai ter alguém aqui servindo, né, fazendo um alinhamento com todo o pessoal que serve. Mas, voltando lá, quem tem o desejo de servir no Um encontro de Kids, né, voluntários. vai ser um encontro de voluntários. Mas quem tem o desejo de servir no Kids, né, principalmente casais que têm esse desejo, pode procurar o pastor, pode me procurar, que eu também vou repassar para ele, né, e será muito bem-vindo, né. Amém. Para a gente já caminhar para o encerramento, até o Rodrigo trouxe o violão e eu perguntei para eles nos bastidores e eu queria ouvir, né? Eu sei que ele já contou alguns testemunhos aqui, mas dá para ver que vocês são um casal unido, né? E isso é muito muito bacana de se ver. O Rodrigo tem esse dom lindo também de tocar, de nos abençoar com a voz. E um louvor que tocou muito o coração de vocês, né? Quem sabe, eu sei que já tocou para as crianças também, mas algo que te marcou, Rodrigo. Tem algum louvor, alguma música? Tem uma música que me acompanha desde o início do ministério, desde o início das nossas aproximações, né? E desde o início das nossas aproximações, eu e ela, a gente se conheceu e tem uma música que eu guardo no meu coração, assim, para a gente, que eu sempre relembro, assim, que a gente sempre foi de verdade dependente de Deus, né? O nome da música, inclusive, é Depende de Ti, né? Do Canção e Louvor? Não, do Paulo César Baruch. Paulo Zabaruch. Essa música, para mim, ela é um cerne na nossa vida, assim. Canta um trechinho para nós aí. Quer que eu pegue o violão Pode, aqui? tu que sabe, tu que manda. Aqui é quase ao vivo, né? Mas é isso aí. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Glória a Deus, coisa boa. E quer ouvir mais o do Rodrigo aí cantando? Participe dos nossos cultos aí que é uma bênção. Grazi, uma mensagem final para nós. Que Deus tocou no teu coração. O que você tem a nos falar? Então, para quem está nos assistindo, né, gostaria de deixar uma mensagem, especialmente para as famílias, né, que nesse tempo, assim,
sempre, em primeiro lugar, você consagre a sua família ao Senhor, você tire um tempo para orar com a sua família, entregar a sua família a Deus e tudo, sabe? Em primeiro lugar, sempre é a nossa casa, a nossa família. E uma coisa assim que eu tenho feito, né? Nesse tempo, assim, sabe? Blindar mesmo, assim, sabe? Os nossos filhos, as nossas crianças, principalmente com oração, né? Porque quem está assim, né, orando e sentindo o mundo espiritual, consegue perceber os ataques. Então, assim, entregue a sua família, blinde os seus filhos, orem, consagre eles antes deles ir para a escola, ir para os seus locais de rotina, né, diária. Então, essa é a minha mensagem, assim, que nesse tempo a gente guarde a nossa casa, guarde o nosso coração. E é isso aí. Amém. Rodrigo, uma mensagem final para a gente. Bom, a Grazi já falou de uma parte assim da vivência espiritual da família. Eu quero dizer mais direcionado aos homens, né? Sacerdotes, sejam homens. Seja homem, né? Seja homem. Como dizia me vem uma frase do meu avô, né? Quando ele falava assim, seja homem, filho, seja homem, sabe? Homem de Davi verdade. falou a Salomão, né? Daqueles que dão a vida pela sua família, daqueles que, sabe, né, que são adoradores, que são e às vezes não é querer espiritualizar tudo ou desespiritualizar tudo, né? Às vezes assim, ó, as pessoas acham que ser cristão, os homens, né, é vir para a igreja e sentar aqui e depois, não. Ser cristão é pagar as contas em dia. Ser cristão é dar bom testemunho no trabalho. Ser cristão é não desejar o mal para ninguém. Ser cristão sabe, pagar as dívidas. É tanta coisa prática do dia a dia que isso reflete no espiritual e o espiritual reflete nisso. Então, não tem como separar o espiritual da nossa vida cotidiana, né? Então, é uma mensagem que fica: sejamos nós homens, de verdade. Amém. Amém. Grazi, Rodrigo, muito obrigado por essa conversa. É uma conversa edificante. Deus falou comigo aqui, né, nessa noite, e acredito que vai tocar no coração de você que está assistindo esse bate-papo. É uma conversa que conectou família, louvor e o cuidado com as nossas crianças. Tá? Muito obrigado. Eu que Que Deus agradeço, abençoe Gui. vocês. Obrigado pelo E o Obrigada. Conexão, convite. amém. O Conexão AD Bela Vista vai ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, né? Envie essa mensagem aí para mais alguém que você conheça. E se não está inscrito no nosso canal ainda, no canal da AD Bela Vista, se inscreva e ative o sininho aí para acompanhar as nossas postagens. Tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo programa. Até mais.